Oi, amores! Hoje o meu lembrete, a minha reflexão aqui pra vocês é sobre a vida é agora, não é ontem, não é amanhã, é no momento presente. E essa reflexão eu trago pra vocês porque eu estou aplicando ela na minha vida. Há uns meses atrás eu comecei a ouvir essa frase, né? Eu recebi essas mensagens. Inclusive, eles estão. Muitas vezes eu recebia Life is now, Life is now. E eles repetindo isso pra mim várias vezes em vários cenários diferentes. É como se assim, se eu tivesse em um momento de preocupação ou tentando controlar alguma coisa que estava fora do meu alcance, aí simplesmente vinha aquela vozinha e me falava: a vida é agora. E eu tenho aplicado isso diariamente na minha vida. Sempre quando acontece alguma coisa, eu penso assim, gente, pra que você tá preocupando? A vida é agora. Aí eu entro no meu Sagitário, no meu Sol em Sagitário, e falo assim, gente, só se vive uma vez. E não que isso seja uma coisa inconsequente, sabe? Pra você não ter preocupações nem nada, mas pra trazer mais leveza pra vida. E pra gente lembrar que todos nós vamos morrer e que a vida é finita. Eu estou falando em termos de matéria 3D que a gente vive agora, tá, gente? Óbvio que eu acredito em outras vidas, em reencarnação, em tudo isso. Mas essa experiência humana que a gente tá tendo com esse corpo e vivendo agora, é só essa. E a gente tá aqui nessa jornada não só para aprendizados, como muitas pessoas falam que o planeta Terra é um lugar de aprendizado, de escola. Realmente, a gente tá aqui pra gente evoluir o nosso espírito, pra gente melhorar como pessoas, como seres humanos, mas aqui a gente tá pra experienciar também tudo o que tá aqui, né? É claro que com muita... como que eu posso dizer? Não quer dizer que você tem que fazer exatamente coisas certas, mas fazendo as melhores escolhas, o que vai ser bom pra você, né? Mas eu lembro de ser uma pessoa mais leve quando eu era mais nova e não ter todo esse peso da vida adulta. E eu acho que todo mundo passa por isso, né? Que conforme a gente vai tendo maturidade e tendo mais responsabilidade, parece que a vida vai ficando pesada. E eu sempre me pergunto, falo assim, gente, eu não lembro quando foi a última vez que minha vida foi leve, quando foi a última vez que eu me preocupei menos. E assim, por que a gente se preocupa tanto? A maioria das coisas, elas só acontecem na nossa cabeça. A maioria das coisas são ansiedades, são controles, são pensamentos obsessivos que não vão se materializar. E a gente fica ali preocupado, perde noites de sono, fica estressado, e isso agravando a nossa saúde emocional, mental, física, por algo que de repente nem vai acontecer. E quando a gente se coloca neste momento de estado presente e pensar que a vida acontece todos os dias, em cada momento, em cada experiência, em cada conversa que a gente tem, com cada pessoa que a gente encontra, e a gente se coloca nesse estado de que a gente não vai ficar aqui para sempre, e que as pessoas que a gente ama, que fazem parte da nossa vida, também não estarão aqui para sempre, a gente começa a olhar a vida de uma maneira diferente. Eu acho que a gente começa a valorizar mais cada detalhe, cada momento, cada pessoa na nossa vida, e se importar menos, dar menos importância para certas coisas. Se a gente for notar, muitas pessoas que a gente achou que eram tão importantes, que fariam parte da nossa vida toda, hoje a gente nem conversa com elas, né? Que são amigos de infância ou adolescência. É claro que sempre tem exceção, né? Mas muitas vezes não. Ou se não, quando você está passando por um momento muito desafiador, que seja no trabalho, por exemplo, quando você já nem está naquele trabalho mais, quando vê o seu chefe não está naquele trabalho mais, ou alguma coisa do tipo, e às vezes a gente colocou tanta seriedade, se preocupou tanto com aquilo, se preocupou com um e-mail, com uma reunião, com algo que aconteceu,
E eu não estou aqui para falar que tem que ser inconsequente, que não tem que preocupar com nada disso. Cada um sabe, né? O capitalismo, o mundo corporativo, eles trazem todo esse peso para nossa vida. A gente fica muito dependente de tudo, é tudo um conjunto, né? Questões de consumo, a gente consome, a gente tem que trabalhar e tem que pagar, e é por isso que a gente aguenta muita coisa, porque a gente tá nesse círculo vicioso, né? Que a gente ainda depende. Eu estive durante quase minha vida toda trabalhando em corporativo, escritórios, trabalhei em loja, trabalhei em tudo. Eu comecei a trabalhar muito nova, eu tinha 15 anos. E já tem... Eu saí depois de um tempo eu fiquei sem trabalhar no corporativo, depois voltei e agora tem um pouco mais de 2 anos que eu saí novamente, né? Justamente quando eu voltei, eu não consegui me adaptar novamente, porque quando você sai daquilo e você volta, você fala assim, gente, não é possível que eu tô trocando meu tempo, as minhas horas, minha vida aqui, me preocupando. E eu lembro de ter e-mail no meu celular e levar problemas pra casa, e às vezes estar estressada, às vezes descontar em outras pessoas coisas do trabalho, sabe? E uma outra coisa também que tudo isso sobre o sistema e capitalismo e tudo, e eu não tô aqui pra falar mal nem nada, gente, porque a gente depende desse sistema, a gente, né, acaba fazendo parte disso tudo. Eu acho que a gente tem que arrumar uma maneira de não depender 100% para você não ficar refém. O que eles apresentam pra gente é que a gente tem que trabalhar até os 60, 65 anos de idade e depois você se aposenta com um salário mínimo, que mal dá pra viver, né? A gente entende que no Brasil o valor que é recebido, as pessoas não conseguem sequer sobreviver, fazem milagre com esse dinheiro, né? E assim, gente, quando a gente tiver 60, 65 anos, a gente não vai ter disposição, a gente não vai ter a mesma saúde física. É claro que vamos trabalhar para isso, né? Se alimentando bem, praticando exercícios físicos, cuidando corpo, mente, emoção, tudo, é claro pra gente isso. Mas quando a gente estiver com 60, 65 anos, a gente não vai ter a mesma disposição que a gente tem aos 20, aos 30. Não vai, gente. Claro que não, a gente vai estar com o nosso corpo mais envelhecido. E a gente gastou todo esse tempo trabalhando para outras pessoas, mal descansando aos finais de semana, porque às vezes você tá tão cansada de rotina, de trânsito, tudo, que você não faz nada no final de semana. E aí você tem a estimativa de vida que seja 75, 80 anos, média. O que você vai aproveitar da sua vida, gente? Então, eu sempre tenho colocado, desde quando eu virei essa chave, eu acho que desde quando eu estou fora, né? Que eu estou meio que esses anos sabáticos, eu acho que é meio sabáticos porque eu não estou exercendo exatamente as minhas funções e trabalhando com o que eu sempre trabalhei. Estou vivendo de uma maneira diferente, sem trabalhar CLT, nem nada. Assim, é claro, a gente precisa de trabalhar, né, gente? Pra sobreviver e tudo, mas assim, de uma maneira mais leve, mais descompromissada. Eu sempre, toda semana, eu não falo todos os dias, porque eu realmente não vou todos os dias, eu vou pra praia, eu saio, eu vou pra um parque, faço os meus exercícios físicos, me alimento de maneira bem, hoje muito melhor do que antes. Sempre que eu tenho oportunidade de fazer uma viagem, eu faço, e aproveitando realmente, sempre pensando nessa finitude, tendo coragem também de fazer esses tipos de coisas, mesmo que sozinha. E o que eu queria passar pra vocês é isso, gente. Todos nós vamos morrer e a gente precisa começar a viver. Não tem uma frase que quando a morte me encontrar, que ela me encontre vivendo? Eu acho que é tipo isso, né? E é muito real, porque às vezes a gente nem percebe, gente, a gente tá só existindo. Teve tempos da minha vida que era só aquilo, tipo, segunda a sexta, trabalhar, sempre à disposição, né, nos e-mails, telefone e tudo. Tipo, final de semana não fazia quase nada. Ah, final de semana aí você vai limpar a casa, provavelmente, né? As mulheres, né?
E aí você não aproveita a sua vida e quando vê já é segunda de novo. Gente, é muito triste isso. Isso eu acho que a gente fica até mais amargurado com a vida. É por isso esse peso, por isso que a gente não tem essa leveza, porque a gente acaba assumindo tantas responsabilidades e nesse ciclo de, eu vou comprar isso, porque eu acho que é um modo de nos satisfazer, né? O consumismo. Eu vou comprar isso, eu trabalho pra isso mesmo, ou eu vou parcelar e não sei o quê. E aí a gente não percebe que a gente tá cada vez mais embolado nisso. E aí você tem que trabalhar para pagar, aí você compra para suprir essas necessidades, esses vazios, e fica nesse ciclo sempre. Então a gente tem que quebrar este ciclo. E sempre lembrar, gente, tem muitas pessoas que às vezes trabalham a vida inteira ou se comprometem. Eu nunca fui muito de planejar, sabe? E eu acho que isso é um pouco, eu não sei se é irresponsável ou inconsequente da minha parte, mas eu não sou esse tipo de pessoa de ter tudo anotado, de ter planejado. Tem gente que tem tudo muito certinho, tudo anotado ali. Olha, eu vou demorar tantos anos para conseguir esse carro, mas não sei quantos anos para conseguir essa casa e não sei o que, e fica só naquele anseio do futuro e esquece de viver agora. Assim como os familiares e pessoas próximas e amigos, a gente sempre fica adiando, né, de estar com essas pessoas, e quando vê essas pessoas se vão. Então, esse vídeo é mais um lembrete mesmo, como eu já falei. Não tá errado, tá, gente? É claro que a gente tem que ter dinheiro guardado, tem que comprar carro, tem que comprar casa, se for do seu desejo. Se você quer viajar, viaja, mas faça o que sua alma quer, faça o que você mais tem vontade no seu íntimo. Não fique esperando você envelhecer, sei lá, esperar 20, 30 anos para fazer as coisas. Eu conheço pessoas, e até pessoas próximas, que às vezes planejou uma viagem dos sonhos ou algo assim a vida inteira. Só que quando chegou, eu acho que ela já perdeu o prazer, ela já não tem mais aquele brilho nos olhos de que quando era jovem e que sonhou conhecer aquele lugar. Não tem, porque parece que a vida ela vai tirando o brilho. Eu acho que são tantas coisas que acontecem, são tantos desafios, tantas pauladas que a gente leva, que você vai perdendo o brilho. Parece que chega um momento que você nem lembra mais qual que é o seu sonho, qual que é o seu desejo, o que te move, o que faz acordar cedo. E é muito triste o fato de o que a gente acorda cedo, que nos faz acordar cedo, que seja só para pagar aluguel, pagar contas, pagar alimentação, só para sobreviver. Gente, é muito triste. Eu estive muito tempo desse lado, hoje eu estou menos. Eu acho que existe uma grande diferença de pessoas que têm uma posição financeira, uma estrutura familiar, estrutura emocional, de pessoas que não tem nada, não veio de nada. Minha família nunca teve casa própria, minha mãe não tinha condições financeiras, meu pai ainda está vivo, mas também não tem condições de ajudar, né? Ele vive com a aposentadoria dele e tudo. E então, para quem aprendeu desde novo, igual eu, a ser só você não tem ninguém para contar, é muito diferente. Então a gente não pode deixar que todo esse peso da vida apague o nosso brilho, a nossa vontade de conquistar as coisas. É o que eu tenho feito todas as vezes quando eu tento controlar uma situação. A minha amiga Paola teve um momento da minha vida no ano passado que eu tava muito assim, meu Deus, o que eu faço, não sei o que, tipo, tentando, sabe, eu tava ficando louca por questões burocráticas mesmo, né? E acha a solução pra isso, faz aquilo, falo com um, falo com outro, eu já tava assim, sem paz mesmo. Porque sempre que eu vou compartilhar aqui alguma coisa com vocês, gente, provavelmente eu experienciei isso. Eu não vou falar só da boca pra fora, ou porque tá todo mundo falando, ou porque é isso, não. Eu sempre vou compartilhar alguma coisa assim que eu canalizei, que eu recebi intuição, que eu recebi mensagens deles, e que isso primeiro foi aplicado na minha vida. E ela falava pra mim, que geralmente ela fala, calma, respira. Só que na hora você não quer ouvir isso, né? Mas ela falava assim, amiga, eu tô entendendo que é pra você soltar o controle. Porque se você tá tentando de vários jeitos, você faz isso, faz aquilo, não tá dando, você não tá tendo o retorno que você esperava, entrega, solta o controle e
Tipo assim, faça suas orações, suas intenções e joga pro universo. E, gente, eu realmente larguei mão, soltei tudo isso, né, que tava me incomodando bastante. E depois que eu soltei, que eu liguei o foda-se, gente, nossa, parece que assim, parece que saiu um peso das minhas costas, que eu parei de dar tanta importância e tanta significância pra isso. E falei, gente, foda-se, a minha parte eu fiz, o que dava pra fazer eu fiz, enfim. E esses dias a gente falando, ela falou assim, amiga, parece que você tá até mais leve, sua energia tá melhor. É claro, gente, claro. Quando você para de se preocupar, quando você fica, você liga o foda-se. Ai, gente, olha, eu tô gostando de reviver essa minha energia sagitariana aos 37 anos, porque, como eu disse pra vocês, eu acho que a vida, ela coloca um peso, uma responsabilidade na gente que, ai, gente, não precisa disso não. Porque se hoje a gente olha pra trás com problemas que a gente achava que eram significativos e hoje você fala assim, nossa, era isso? Hoje a gente dá risada, vai ser isso no futuro. O que a gente tá vivendo agora, sabe? Então, é não perder mais nenhum dia. E eu acho que o fato, às vezes eu penso assim, gente, eu já tenho 37 anos, eu sei que eu sou nova perante outras pessoas, não tô achando que eu tô velha nem nada, mas eu já estou num lugar de maturidade de não perder tempo. Não perder tempo. De verdade, tipo assim, gente, é isso. Vou com coragem, não deu certo. É claro que na hora nós, como seres humanos, sentimos tudo isso. Às vezes você fica chateado porque as coisas não saem como que você esperava, fica frustrado, você tem aqueles momentos ali, mas quando você solta... Então é isso, gente. Venho trazendo aqui esse vídeo com mais leveza pra vocês, pra falar que estou aplicando isso. Não quer dizer que não passo semanalmente, diariamente, por situações que às vezes me tiram do prumo, que às vezes dá um estresse, que dá umas coisas. E é claro, gente, estamos vivendo uma experiência humana em 3D, planeta Terra. Aqui todo dia acontecem muitas coisas, a gente está em comunidade, então assim, outras pessoas às vezes te irritam, às vezes você irrita outras pessoas, e isso vai acontecer. Estamos aqui, mas a gente sempre lembrar da finitude da nossa vida, pra gente aproveitar ela ao máximo e viver o nosso presente. E tentar também não ficar se culpando por coisas que já aconteceram no passado, já aconteceu. Muitas coisas que aconteceram nos trouxe maturidade para que a gente não repita esses erros. Muitas coisas tinham que acontecer. E não ficar só pensando no futuro. Daqui 20 anos eu vou ter aquela casa, daqui, sei lá, 5 anos eu vou fazer essa viagem, ou, sabe, não ficar só vivendo no futuro. O que dá pra fazer hoje, no seu dia? Hoje eu vou acordar, eu vou praticar um exercício físico, eu vou me alimentar melhor, que é diária, as escolhas são diárias. Hoje eu escolho me alimentar melhor. No Reiki, quando a gente faz o curso de Reiki, que fala que a gente sempre fala de estar no momento presente, a gente fala assim, só por hoje. Então assim, só por hoje eu vou me alimentar melhor, só por hoje eu vou fazer esse exercício físico, só por hoje eu vou escolher estar em paz, só por hoje isso, só por hoje aquilo, e você vai repetindo isso todos os dias na sua vida, porque neste dia você escolhe fazer isso, essas são as suas escolhas. Tá bom, mas hoje eu não fiz isso, tudo bem, faz amanhã, mas sempre lembrar da importância do foco, de manter a vida aqui e agora, momento presente. Isso é uma dádiva, isso é tudo que a gente tem hoje, porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. A gente não sabe, independente de saúde, de tudo, não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, hoje, escolha vestir a roupa que você guarda para um evento futuro hoje. Escolha se arrumar hoje, escolha falar que você ama uma pessoa hoje. Viva hoje, gente. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que eu possa trazer insights através desse vídeo, levar uma luz, levar uma palavra amiga e que vocês possam refletir sobre isso. Gratidão por você ter chegado até aqui, por me acompanhar nos meus vídeos.
Um beijo e até mais.